Ó, pô, agora sim. Então, pessoal, assim, essa recomendação da ESMO, ela é simples na forma de olhar ela, mas ela guarda muitas complexidades. Basicamente, o que a ESMO diz, e a ASCO não tem, e o NCCN, como eu estava falando, o NCCN ele é, na verdade, um consenso de instituições, assim, então ele às vezes incorpora coisas que ainda não estão tão consolidadas. Então, eu achei essas recomendações as mais fáceis de entender, mas, como eu disse, por trás delas tem uma complexidade. Eles colocam como caminho preferencial para o paciente a terapia pré-operatória e colocam para pacientes que não, obviamente, foram operadas, considerar a terapia adjuvante. E aqui em verdinho, verdinho é uma codificação aí para individualização de caso, a terapia combinada com rádio. Como é que essa história começa, assim? A história começa toda em 2001 com a publicação desse estudo aqui, que é o famoso McDonald, né? E para mim é uma coisa assim que é interessante porque esse estudo ele acabou sendo, era mais ou menos, eu fiz a residência ali em 2004, então era bem no momento que esse estudo estava sendo muito discutido, né? Foi o primeiro estudo, né, a mostrar algum benefício. E era um protocolo horroroso, assim, eu acabei fazendo bastante ele, tanto na residência quanto logo depois, e a tolerabilidade era muito ruim. Era um estudo que tinha uma limitação muito grande também, porque o padrão de dissecção linfonodal era um padrão muito errático, né? Segundo a opinião dos cirurgiões, subótimo, né? E então a gente não sabia o quanto a gente podia extrapolar esses dados para a população em geral. Em linhas gerais, se dava 5-fluoracil para o paciente de início, depois se fazia o 5-fluoracil com a radioterapia e se continuava com o fluoracil depois. Não dava. Os pacientes, assim, eles começavam a químio, era um protocolo antigo, Mayo Clinic, eles, quando eles iam para esse segundo ciclo com a químio rádio, eles já estavam ralados. E um grande número desses pacientes não seguiam. Depois a gente acabou tendo uma série de estudos orientais, muitos deles usando essa droga aqui chamada S1, que a gente não dispõe no Ocidente e que não funciona em ocidentais. Os orientais têm uma enzima que converte essa droga, ela é uma fluoropirimidina, é um 5-fluoracil. Então a gente simplesmente não tem como transpor esses resultados. E aí a gente chegou nesse estudo, que é o estudo Classic, que é, digamos assim, a última coisa que a gente tem. Então vocês vejam que é um desenvolvimento que em 2012 quase já tinha dado tudo o que podia, né? Quase já tinha dado tudo o que podia. Como eu falei para vocês, esse é o Classic, né? Um estudo que ele primeiro é em população oriental, é um estudo coreano, que testou 6 meses desse protocolo aqui, extremamente tóxico. Eu tentei fazer algumas vezes, assim. Esses pacientes, a dose de oxaliplatina ela é maior do que no Folfox, a capecitabina numa dose alta, sabe? E realmente existe um ganho de sobrevida, né? Um ganho de sobrevida que é mais ou menos 10%, né? De 78 a 69. Vocês veem que não aparece isso aqui de início, né? Ele vai aparecer lá, ó, quase com 5 anos, essa diferença de curvas vai aparecer. Então, é um protocolo que ele é disponível, né? Ele é uma coisa que acaba sendo a solução para o nosso paciente, já operado de upfront, que não é uma população pequena, mas olha, nada fácil. Qual é o argumento disso? Isso é o argumento que reforça a ideia do perioperatório. Olhem só, né? Quase 56% tem um efeito colateral grau 3 ou grau 4. Né? Então, grau 3 ou grau 4 é o cara que parou na emergência ou que consultou de urgência. O 2 é aquele cara que se virou. Teve uma diarreia, tomou Imosec, melhorou. Teve uma náusea, tomou um Dancetron, veio na consulta dizendo que estava mal. Né? Esse é o 2. O 3, em geral,
o cara teve que procurar alguma assistência fora da hora. Tu não imaginava que o cara ia aparecer no consultório, o cara apareceu. Então, vocês vejam 22% de neutropenia, isso numa população que tende a ser muito mais tolerante e num cenário de atendimento, de assistência muito mais pronto do que o nosso. Então, não dá nem para imaginar. Mesmo com todas essas facilidades, quando se ia para umas avaliações de vida real, se via, por exemplo, ó, que pacientes com mais de 60, não precisava ser idoso, mais de 60, metade deles não completava. Né? Um grande número de pacientes, aqui, ó, 66, 67% dos pacientes, né, que iam a uma gastrectomia, esse número até é um número similar, mas aqui chama bastante atenção. Né? Eram pacientes que não conseguiam. Né? Redução de dose numa proporção grande de pacientes também. E como é que é quando se vai para os não asiáticos? Né? Se fez uma super meta-análise aí que incluiu todos esses estudos na tentativa, né, de entender no não asiático como é que essa coisa funcionava. Né? E vocês vejam que quando se vai aqui, são estudos asiáticos, ó, Nakajima e tudo mais. Quando se vai para os estudos em pacientes ocidentais, vocês vejam que a diferença que favorece a quimioterapia é uma diferença muito pequena. Então, se é pequena nos orientais, talvez seja muito menor nos ocidentais. Vocês vejam 5,8 em pacientes em protocolo experimental. Imagina transpondo para a vida, né, real. Então, sim existe, sim pode ser feito. Muito ruim o protocolo, né? Difícil de saber na vida real o tamanho do benefício, provavelmente inferior a 10%, talvez muito menos que 5%. E aí vem a ideia do tratamento perioperatório ou fazer neoadjuvância. Esse é um slide assim né, um slide tampão que quase todo onco tem aí, mostrando quais são os objetivos, ou melhor, as metas, né, as potenciais vantagens de um tratamento neoadjuvante. E a gente poderia dizer que são 3, assim, de uma forma muito grosseira, muito simplificada. Né? Fazer esses pacientes terem um estágio menor, né? E a gente tem para algumas neoplasias, né, que o estágio que o paciente acaba se comportando é o estágio que o paciente tem na cirurgia, ou se aproxima mais do patológico do que do clínico inicial. Aumentar o R0, né? E isso aqui, muitas vezes, né, essa combinação desses dois elementos faz com que esse paciente se opere melhor. Né? E a vantagem potencial de tratar precocemente micrometástase. E aí o cara viver mais. Esse é o fundamento teórico, mas esse é o fundamento teórico para qualquer neoadjuvância. Não quer dizer que vai acontecer. Para acontecer, isso tem que ser avaliado, obviamente, em estudo populacional. Essa é a parte boa. Qual é a desgraça do tratamento perioperatório, neoadjuvante? É isso. Né? E é essas perguntas que a gente precisa sempre responder. Né? Eu estou perdendo o paciente que começa borderline ou grave e daqui a pouco não consegue. Eu estou fazendo que esses pacientes fiquem tão ruins que eles não consigam operar, né? Que eles tenham complicações graves e se inviabilizem. Ou eles até conseguem operar raspando, mas eu não consigo oferecer nada depois para eles. É a inviabilização da adjuvância. Então, esses são os 3 grandes riscos, e para todos esses estudos a gente pode, digamos assim, fazer essas perguntas. Na verdade, a gente deve fazer essas perguntas. Linha do tempo. Vocês vejam que a linha do tempo ela é uma linha do tempo mais recente. Né? Ela começa ali 2006, não começa lá no 2000, 2001, né? Com dados lá da década de 90. E vai até o 2017. Então, a gente tem um pouquinho mais de dado, ela é uma estratégia, digamos assim, que está mais viva no desenvolvimento do que a estratégia adjuvante, né, que tende a ser uma estratégia que a gente está colocando de canto. Né? O principal dele, o trial que abriu
essa discussão foi o Magic Trial. Magic Trial, um trial que foi custeado pelo sistema de saúde, né, pelo NIH, não, National Health Institute, NHS, né, que é o SUS em inglês, né, e é um trial assim com um desenho muito claro. Os pacientes iam para ECF pré-operatório e ECF, pessoal, tem epirubicina. Né? Isso aqui é o 5-FU, né, DDP, fluoracil e platina. Isso aqui a gente conhece muito bem. Mas essa epirubicina é a famosa quimio vermelha, né? A antraciclina lá, que existe na neoplasia de mama, existe na neoplasia, né, para linfomas e tal, que não é uma droga muito fácil. E os pacientes ganhavam 13-ECF depois. Né? O que aconteceu com esses pacientes? A maioria deles era gástrico, incluía alguns esôfagos, né? Isso é uma coisa digna de nota. E aqui sim é os resultados. Então vocês vejam, aumento da cirurgia curativa, né? 68 para 69. Mais T's em estágios iniciais, ó, o dobro aqui, mais aqui. Tá? Quando começa a chegar no T3, ó, a cirurgia começa a ganhar. Tá? Menos linfonodo. Olha no N0, 27, 31, 40T, 53, vai para o N2, começa a ganhar a cirurgia. Ó, N3, cirurgia. Então, realmente, os pacientes, obviamente, eles eram todos randomizados de saída, então eles eram iguais. Tá? Então, esses dados são dados realmente do impacto da quimioterapia. E isso se traduzindo em sobrevida global. Vocês vejam que o hazard ratio é maior, né? 0,75 aqui. Vamos pegar a sobrevida global aqui, que é um dado mais, né, mais robusto do que sobrevida livre de progressão. Então, vocês vejam aqui, ó, mais ou menos em torno de 30% a 40% e em torno de 20%, 20% a 30% na cirurgia. Esse é um trial francês que tentou reproduzir isso com menos droga, ó, só o 5-fluoracil e cisplatina. Estudo bem menor, né? Bem menor do que o anterior. E foi um estudo que os dados são muito parecidos. Então, aqui é um resumo, pessoal, da era pré-FLOT. Né? Pré-FLOT, são esses dois estudos europeus aí. 10% não completam. Vejam que é 10% não completam versus uma catatal de pacientes não completando na neoadjuvância. Né? Mas ainda metade deles não chegava, né? Não ficava com performance suficiente para seguir. Então, a gente continua tendo muita perda de pacientes. Vocês vejam aqui, né? Eles conseguem completar o tratamento neoadjuvante, mas poucos chegam no tratamento pós. Então, os caras vivem mais, mas eles estão muito provavelmente vivendo mais às custas do que eles ganharam antes, né? Às custas do downstaging que aconteceu, mas não às custas da quimio que veio depois, porque metade das pessoas não fizeram. Troca de paradigma, 2000, esse é um estudo, na verdade, ele foi mostrado, acho que na ASCO de 17, publicado um tempo depois. FLOT, estudo alemão. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles colocaram, né, fizeram um esquema de 4 drogas, Oxali, Leucovorin, modulando o 5-fluoracil e docetaxel. A gente pode considerar 3 drogas, e essa aqui sendo só, né, uma estratégia. Comparado com o quê? Comparado com o anterior. Comparado lá com francês e inglês. É Alemanha versus Inglaterra e França. Tá? O que aconteceu? Né? Esses pacientes eles foram mais ressecados, esses pacientes tiveram mais R0, né? E os outros dados são mais ou menos parecidos, né? Em termos de ressecabilidade. Foram os dois dados que foram estatisticamente melhores. Estudo grande com uma sensibilidade, vocês vejam aqui, né? Mais de 700 pacientes incluídos. E aqui o estadiamento. Né? Então, repetindo, não sei se fez muita diferença. Fez sim. Então, pacientes T1
Pacientes pequenos tiveram aí uma expressiva modificação, acho que nos estágios acima nem tanto, né? Mas os T1 definitivamente foram mais comuns no grupo que foi para o FLOT. Então, aqui há os dados, as curvas de sobrevida, né? Então, vamos aqui para o overall survival, né, que é mais importante, um desfecho mais robusto. Vocês vejam aqui um ganho, né, de estatisticamente significativo, hazard ratio de 0,77. É interessante também que essas curvas parecem ir se afastando, né? Vocês vejam aqui em 5 anos, a gente começa com um ganho aqui, né, que é de mais ou menos 11%, e essas curvas têm uma discreta tendência de afastamento. Aqui um dado interessante, né? A gente tem mais pacientes FLOT, né, tanto começando quanto completando a quimioterapia. Então, finalmente, aquele objetivo, né, de conseguir fazer o paciente ganhar mais parece estar sendo atendido melhor por essa nova estratégia. Então, vocês vejam ali, né, que um pouco mais de pacientes começam e um número expressivo, né, de pacientes terminam. E existe uma homogeneidade, não parece ter nenhum grupo onde esse benefício desaparece, né? Então, aqui anel de Sinete, no paciente mais precoce, que imagina, não, mas isso aí é tudo às custas do T3, T4. Esse T1 e T2 estão entrando de gaiato na estatística, e não estão, né? Eles são pacientes que eles realmente, assim, parecem estar se beneficiando. Mas vocês vejam, né? Até agora a gente não falou de comparação de adjuvância com o perioperatório, né? A gente comparou, a gente viu que o perioperatório é bom, viu que tem um tipo de perioperatório que é melhor do que o outro perioperatório, mas a gente tem sim um estudo, né, que é o PRODIGE 19, que foi um estudo que comparou exatamente essas estratégias, né? O cara ganhar peri versus o cara ganhar uma coisa parecida lá com a época antiga do Capox e do McDonald's. E o que ele mostrou? Mostrou que realmente existe uma tendência, né? Não é uma tendência significativa, né? Se a gente for aqui olhar sobre a vida global, embora numericamente pareça ser melhor o perioperatório, vocês vão ver que os intervalos de confiança aqui se sobrepõem, as curvas se sobrepõem visualmente. Então, nós temos uma sinalização que talvez seja... Nós temos um dado que na comparação histórica parece ser bem superior. A gente tem um dado de um estudo mostrando que existe uma sinalização de superioridade, mas a gente não tem uma comparação front-to-front dessas estratégias. Isso faz com que a quimioterapia adjuvante ela não desapareça lá do fluxograma. Embora seja preferencial o peri, se vocês olharem lá, tá, o negócio segue aparecendo. Segue aparecendo por causa disso. Conclusões. FLOT é standard. FLOT é o preferencial. Ele é tão preferência que eles chegam a dizer adaptem o FLOT. Isso aqui é uma frase do ESMO. Adaptar 2 drogas como opção. Adaptem o FLOT, mas tentem o peri. Né? E longe de ser ideal. Né? Em 5 anos, mais da metade desses pacientes estão mortos. Então a gente ganha um pouco, né? Mas não ganha muito. Pergunta. Tá? Ok, a gente viu lá as limitações da adjuvância, a gente viu o FLOT, e tentar tratar localmente esses pacientes de uma forma mais intensa. Né? Associar a radioterapia em algum momento. Ou associar a radioterapia antes. Né? Tenta irradiar, vamos tentar ter mais ainda T1, vamos tentar ter mais resposta patológica completa, né? Para conseguir fazer com que esses pacientes tenham mais sobrevida. Poucos estudos, né? E nenhum deles conseguiu mostrar uma consistência realmente assim que nos entusiasmasse. Esse aqui é um estudo dos países lá escandinavos, né? Que eles conseguiram ver um pouco mais de R0 com a quimioterapia combinada com a radioterapia. Tá? Não pareceu, pelo menos nesse estudo, ser mais tóxico,
mas quando se vai nas curvas, não se consegue enxergar nada. Tá? Então, assim, não parece funcionar. Tá? Porém, quando esses grupos eles tentavam analisar os pacientes da junção gastroesofágica, esses pacientes pareciam se beneficiar mais. Então, existe uma sinalização de subgrupo que, de alguma forma, a gente espera. A gente sabe que quanto mais alto o tumor é, maior é a chance dele responder à terapia combinada, ele se comportar muito mais com o esôfago e muito menos com o estômago. Então, parece haver uma sinalização em relação a isso, mas ela é tênue. Ela é uma sinalização, nesses estudos, muito escassa. Esse é um outro estudo europeu, né? Um estudo assim também multicêntrico, que novamente compara apenas químio com o mesmo protocolo, né? Usando o tratamento quimiorradioterápico. Né? Então, quem eram esses pacientes? Esses eram os pacientes mais altos. Né? Então, eram os pacientes juncionais e assim por diante. Então, se conseguiu aumentar os R0s, vocês vejam aqui, e começa a ter alguma diferença muito tênue aqui em sobrevida. Mas, de novo, a ressalva, apenas uma sinalização. Estatisticamente não se conseguiu. Então, o que fica, né? Eu acho que é depois a gente olha nas conclusões, mas o que a ESMO fala? A ESMO fala que não se deve descartar essa possibilidade em tumores mais altos, porém que digamos assim, a individualização do caso é necessária e que dados e experiência do centro são fundamentais. Então, assim, centro que não está acostumado a fazer isso, não deve fazer isso. Radioterapia que não é habituada a fazer um planejamento mais moderno, não deve fazer. Né? Cirurgião que não está acostumado, que não tem experiência concentrada em lidar, aqui vocês vejam que a gente teve mais complicação de anastomose, não deve fazer. Então, eles colocam isso como uma coisa nicho. E quem é que vai responder essa questão de uma forma mais intensa? Né? Eles acreditam que é esse estudo, né, que é um estudo que inclui muitos pacientes juncionais e esofágicos baixos, que tenta comparar o FLOT, né, com tentar tratar esses pacientes mais estilo cross. Então, né, vamos comparar lá o que a gente faz no esôfago mais alto e tentar trazer para baixo nesses pacientes, para ver o que acontece. Estudo ainda imaturo. FLOT parece estar ganhando. E o outro estudo é um estudo que começou, né, um estudo já mais com delineamento e com uma locação mais antiga, que ele começou fazendo aqui, né, o ECF. Mas à medida que os dados do FLOT foram publicados, eles mudaram. Então é fazer FLOT, um vai para a quimiorradioterapia e opera, e depois FLOT depois. Então na verdade um FLOT colocando, né, uma quimiorradioterapia nesse miolo. Ainda não tem dado, a gente não conhece ainda o resultado disso, né, andamento. Voltando então, pessoal. Tratamento preferencial para todo T1, né, ou acima. Tratamento perioperatório. Algum paciente desses foi operado? Operado porque se viu necessidade, por obstrução, porque veio de outro centro e não foi discutido de forma multidisciplinar, ou qualquer azar do gênero. Tratamento preferencial, tratamento adjuvante com todos os cuidados que a gente pode ter. Se exclui quimiorradioterapia? Não se exclui, né? Mas fica as ressalvas do centro ter experiência concentrada. Tem que se discutir de forma multidisciplinar e precoce. Né? Sabe que esses pacientes, os pacientes que eu tenho visto assim que são os operados são aqueles pacientes que acabaram, sabe, enfim, vindo de emergência, enfim, alguma coisa aconteceu. Como eu falei aqui para vocês, né? FLOT, adjuvância, RDT, individualização, e principalmente, né, à medida que a gente vai ganhando dado de tratamento de pacientes de uma forma cada vez mais precoce na doença avançada, na doença metastática, né,
E aí, doutor Plauto, a gente se lembra aí, claro que não é bem essa situação, mas a gente se lembra aí do nosso paciente que está internado. A gente espera que, em especial, a imunoterapia comece a migrar para essas estratégias mais recentes. Isso vai ser uma revolução, nós vamos precisar no mínimo 10 anos para maturar isso aí, né? Não vai ser em pouco tempo. E era basicamente isso, pessoal, né? Um resuminho assim bem simples assim do que a gente espera, né? Sabe que o FLOT foi uma das poucas vezes que a gente conseguiu ter, em oncologia, sem usar imuno, sem usar terapia-alvo, que a gente conseguiu engrossar a quimioterapia e diminuir toxicidade. Os pacientes eles foram melhores do que os pacientes que usavam epirubicina antes. Foi uma coisa que nos chamou a atenção, né? Porque tu vai botando droga, qual é a expectativa do onco? Né? Aí vai ser mais tóxico, né? Esse que é o grande problema. Ou eu ponho lá uma terapia-alvo, eu ponho imuno, eu livro esse paciente de remédio, ou então eu estou agregando toxicidade. Esse é o mantra básico do negócio. Não foi o que aconteceu com o FLOT. Troço interessante. E por isso que consolidou tão rápido. Então, um estudo publicado em 19 entrou na nossa rotina assim de uma forma tão, tão consistente. Perguntas, pessoal? Comentários, desejos ocultos? Na verdade, tu acaba deixando a cirurgia direta apenas para o tumor gástrico precoce, né? O resto tudo acaba entrando no grupo do FLOT. O que eu me questiono é que, pô, os caras, o FLOT entra, T2 entra em FLOT. T2 entra. Como é que a gente faz? Quanto difícil é, pergunta minha para vocês, separar um T1 de um T2 no pré-operatório? Muito. Ecoendoscopia? Nenhuma? Só com a ecoendoscopia, eu acredito que a gente conseguiria ter esse tipo de avaliação, né? Na verdade, uma avaliação por endoscopia convencional é muito difícil. Ressonância, ajuda nada para vocês. Difícil. Não muda muito, não. Oi. Na verdade, o que tem que ser feito, a abordagem desses tumores iniciais, entre T1 e T2, tem que ser feita com uma dissecção submucosal, né? Essa que é o ponto. Tu vai localizar a lesão ali com uma ecoendoscopia. Tu faz uma dissecção, não pode ser uma mucosectomia, tu tem que fazer uma dissecção submucosal, tá? E daí depois tu vai poder diferenciar. Hoje tu vai conseguir diferenciar fazendo esse procedimento entre um T1 e um T2. Tá? Quanto está incorporado na prática isso, Plauto? Não é rotina ainda, até porque nós temos poucos colegas que fazem a ESD, né, como a gente lê na literatura aí. Tá? Mas isso aí cada vez vem crescendo mais. Então, hoje em dia, se tu tem uma ecoendoscopia que tu fica em dúvida entre T1 e T2, o ideal seria fazer isso. A gente está fazendo vídeo para a maioria dos T3? Ou mais? Tu diz vídeo para falar em peritônio. Aí entra uma questão, né? Porque até tem o consenso aquele, o Dr. Weston participa do consenso do câncer gástrico brasileiro, que a estadiadora ela deve estar mais reservada ao paciente com doença avançada com suspeita de carcinomatose, né? Não é mais rotina, como foi uma época de todo paciente com câncer gástrico fazer a laparoscopia. Óbvio, isso também é muito variável de grupo para grupo, mas as recomendações do grupo de câncer gástrico brasileiro são essas, né? Porque eu acho que quais são as grandes, eu acho que questões assim, né? Pô, o cara começa o perioperatório, vamos embora. As questões fundamentalmente, porque se a gente consegue no exame pré-operatório ter o linfonodo, ninguém tem dúvida, né? A questão é quem é o T2? A questão é no avançado, como eu tenho uma taxa de resposta que é alta com esses protocolos, eu posso, na hora de operar o cara, não ver uma carcinomatose que estava presente lá no início. Tá? E aí vocês vão me perguntar, beleza, e se ele tinha, né, e sumiu,
que nós vamos fazer de diferente? Né? Eu acho que esse é um questionamento válido. Né? O que eu vou fazer de diferente? Talvez eu monitore esse paciente de forma mais intensa. Eu não vou trocar, eu não acho que eu vá trocar o protocolo, porque o que acontece? Você vai dizer, mas ele é paliativo agora, né? A não sei que eu acredite lá que eu vou resgatar com high-pack e tal, não estou falando isso aí, né? Ele é paliativo agora, não vai continuar fazendo químio, por que só parar no 3SF, no 3 FLOT? Né? Segue tratando, ele é um paliativo. Mas eu não tenho dado nenhum que, quando eu não tenho parâmetro de medição, eu seguir com uma quimio ajuda. Então, assim, ó, se ele tinha carcinomatose, ele zerou a carcinomatose, vocês vão operar, não acho nada, né? Eu vou fazer os 3 FLOT depois igual, os 4 FLOT, melhor falando. Eu vou fazer igual e eu vou parar. Eu acho que a diferença é como eu vou olhar esse peritônio. Né? Eu vou ficar muito em cima desse paciente para poder recomeçar essa quimioterapia o mais breve possível, né? Eu vou querer... Não vou seguir esse paciente da mesma forma, né? É a única coisa, assim, que eu imagino, né? Que essa questão aí do peritônio ela esteja envolvida. Porque o número de pacientes com T4 feio, que tem carcinomatose peritoneal, não sei dizer de cabeça, mas ele é muito significativo, né? Esse T4 que a gente vê aí, que está com a serosa comprometida, né? Lesão extensa, pô. Mas eu acho que não muda. Assim, para iniciar o tratamento, não muda. Muito bom. Doutor Daprizol. Fale, Cassio. O senhor comentou antes que o esquema de adjuvância nos moldes do Classic ali acaba agregando muito toxicidade, que não é um tratamento bom. Hoje, quando a gente acaba levando um paciente direto para a cirurgia front, assim, e tem a impressão que fez uma linfadenectomia adequada, ou seja, não indicaria controle local com radioterapia, por exemplo, faria só uma quimioterapia adjuvante. O senhor dá preferência para fazer algum esquema com FLOT modificado ou qual é a opção? Talvez a gente descesse para Fofox, sabe, esse paciente. Tem, cara, eu acho que um estudo, tá falando, né, de secção linfonodal adequada, tem um estudo que eu acho que é do próprio McDonald, um comentário, um editorial, que ele fala, Nagoya não é, o nome do editorial é, até vou ver se acho essa referência, Nagoya não é Nova York. Falando, né, do fato do perfil do paciente ser diferente e dos padrões de ressecção, me corrijam se eu estou errado, dos padrões de ressecção linfonodal no Japão, na Coreia, né, serem muito diferentes do Ocidente em termos de agressividade, né? Então, os caras que descascam até o mediastino do paciente. E aí que está o questionamento, né? Será que esse paciente que foi tão bem operado, ele vai ter esse benefício aí? Né? Sabendo que a nossa população não é ideal, sabendo que o nosso suporte não é ideal, talvez não. Né? Então, o que eu tenho, assim, o que eu tenho feito? O paciente é jovem, é muito bem clinicamente, eu tento fazer o tal do Capox. Paciente um pouco mais, eu vou para Folfox. Paciente que era T2, por exemplo, eu consideraria não oferecer. Né? Consideraria não oferecer. T2, T3, né? Agora, o T4 linfonodo, sim. Né? Tentaria partir por essa estratégia. Quimio-radioterapia, difícil. Eu não lembro assim, do último caso assim, que eu olhei. Né? Eu acho que teria que ser o paciente bem junção. Ou aquele paciente que a gente fica em dúvida, né? Se é um esôfago que entrou para o estômago ou um estômago que progrediu, sabe, para cima. Eu acho que esse cara é o cara da quimio-radioterapia. É o quadradinho verde ali da ESP. Outra vez, uma cirurgia num contexto que você acabou fazendo de urgência, não fez uma ressecção linfonodal muito inadequada, né? Aí ficou com a de precisar fazer um controle local melhor, talvez. Talvez esse. Sabe que eles não falam muito do linfonodo, cara? Me chamou a atenção isso aí. Porque eu imaginaria assim, pô, né? O linfonodo seria grande. Eles usam mais o fator anatômico e menos o fator de estadiamento para indicação da quimiorradioterapia. Né? Tanto é que os estudos que avaliam isso são estudos com uma população muito enriquecida de pacientes de transição esôfago-gástrica. Interessante.
Porque tu imaginaria, o linfonodo é o grande determinante, né? Como é para, sei lá, reto, para tudo, não parece ser. Qual é o padrão de dissecção linfonodal hoje para estômago? Vocês vão até aonde? A princípio, poupa até a esplênica, né? A gente acaba não indo até o baço. Mas toda a dissecção do tronco celíaco, da artéria hepática, enfim, né? Tu São tentas fazer um D3? D2 sem É um fazer D... aquele D2 plus, né? O D2 D2. mais, que seria até lá, né? Tenta Não não é um fazer D3. isso. O D3 inclui a esplênica. D3 inclui entrar lá no hilo esplênico, No hilo. né? Mais a lâmina peritoneal da retrocavidade ali, tudo isso se resseca junto. Isso eles continuam fazendo no Oriente ou não? Eles continuam publicando que sim. Então, a princípio no Oriente se faz ainda, né? Se faz toda essa abordagem. E aí entra essa discussão que tu falaste na Goiânia, Nova York também nisso, né? É. O paciente é diferente, né? Então, eles têm uma facilidade maior de trabalhar. O paciente mais magrinho, é um paciente mais fácil de operar, em tese, né? Eles têm uma proporção Então, de tumores iniciais também que é maior que a nossa. muito maior, muito Até maior. se questiona se a biologia não é diferente, né? Mas eles parecem pegar tumores menores em pacientes melhores, né? Com centros de experiência concentrada também, né? Não dá para tirar a mão dos caras ali, né? Da Não, equação. eles operam muito, operam Né? muito. Concentram, né? Muito caso. Que é um problema, cara, do nosso sistema. A gente tem também, além de tudo, a gente tem uma pulverização muito grande, né? De, de experiências, né? Muita gente operando pouco, né? Casos muito variados, né? Casos muito variados, então não concentra nada, né? Verdade. Mas nisso nós vamos trabalhar, acho que nos próximos 3 anos, vamos ver se a gente ajeita isso. Ah! Ah, Hein? tu vai participar, não adianta ficar só nisso. Ah, tá. Eu achei que eu só ia ficar olhando e tocando flauta, assim, não ia ter. Né? Não deu! A gente Remonte ao consegue manual. começar a organizar. Thiago, ninguém mandou pegar a caneta, né? Pegar a Meu, caneta e um pegou, se danou. bloquinho, pegou o brinde, agora houve a propaganda, né? Não tem jeito. É isso aí. Tá, vamos ver se a gente Eu consegue acho que tentar isso aí, focar um pouco mais nas unidades, assim, ver se isso É. melhora um pouco, né? Não na vida privada de cada um, claro que não, isso ninguém se mete. Mas, pelo menos no hospital, a gente conseguir deixar direitinho. Eu acho que a gente tem um grande, digamos assim, uma grande ferramenta nessa coisa de concentração, falando em concentração de casos, né? Que é o fato da Santa Casa ter assumido tantas unidades básicas de saúde, né? Hospitais na Grande Porto Alegre, né? Então, são mais de 40 postos, né? Que vão se referenciar Excelente, né? diretamente para nós, né? Para a nossa endoscopia, para a nossa gastroenterologia. Então, esse leque de captação acaba sendo interessante para o SUS, né? Porque esses pacientes vão ter um encaminhamento preferencial, então, melhor do que um caso aleatório lá, que vem pela regulação, que vem um caso, né, que lá desde a sua origem foi atendido. E é interessante, né, porque o grau de integração é maior do que eu imaginava. O posto vai ter TASI. Vai. Assim como a gente vê ali Santa Clara, São Francisco, né, na nossa árvore ali do TASI, vai ter o posto. Então nós vamos ter a evolução do primeiro cara. Se o cara trouxe uma endoscopia de algum lugar, ela vai aparecer ali, né? Então, fenomenal aí para pensar em coortes, reativar isso, né? A gente tantas vezes falou dentro da Santa Casa em ter coorte de tudo, né? Agora é a hora, né? Tem que pegar Agora é aí. um bom momento, né? Vai alinhar desde o princípio e seguindo nosso padrão, nossos protocolos, acho que a gente pode conseguir fazer isso funcionar muito bem. Outra coisa, assim, que eu acho que é, né, divagando um pouquinho, assim, falando de coorte, mas eu acho que tem tudo a ver com isso aí. Não sei se vocês estão familiarizados ou não, né? A Santa Casa e a universidade, eles fazem parte daquele consórcio chamado Red Cap, né? Que é e é muito legal. Não é só a questão do armazenamento, da integração de projetos. É bem legal, mas aquele negócio, um Excel online, talvez quebrasse o galho. Mas eu acho que o grande pulo do gato do Red Cap é o fato de poder ter integração TASI.
sabe? E isso sim, da gente pegar, ter, por exemplo, o formulário padrão, e aquele formulário o cara vá clicando ali no momento da evolução e ele monte a evolução padrão. Então, que tu não precisa lá, o paciente, né, foi operado, ele fez um float, teve toxicidade. Não, esse texto é montado pelo teu clique ali do formulário, pull down, né, botãozinho, e ao mesmo tempo ele alimenta o REDCap. Ele vai para um lado e vai para o outro, com um trabalho. Sim. Né? Então, isso é uma coisa. O robô, eles querem que o primeiro caso do robô já seja um caso que ele vá para o REDCap integrado com o TASI. Né? Então, o efeito em cascata disso aí vai ser a nossa. Nós temos as nossas coortes mesmo, e cada vez que um residente quiser fazer um trabalho de conclusão, alguém quiser fazer um mestrado, não tem que catar esses pacientes abrindo evolução, né? Botando lá, né? O cara faça a pergunta, como qualquer centro aí que se, né? Claro. Que a gente vai visitar aí fora, que se faz, né? Te preocupa muito mais com a pergunta que tu vai fazer, né? A gente fez mais ou menos esse tipo de formulário. E se perdeu agora. Era mais para metástase hepática, os trabalhos da Angélica, né? E de alguma forma isso se quebrou ali, mas tinha um formulário do TASI a ser preenchido e o ideal é que tivesse de tudo, na verdade. Né? Verdade. É isso que acontece. A gente tem essa informação. Quando eu estava lá, eu comecei a perguntar na Mama, tinha 4 bancos de dados distintos. Nenhum deles se conversava. Né? E todos eles estavam com, exceto um, com a inclusão de pacientes ativa. Então o cara fez por 6 meses. Né? O cara fez lá por um ano, terminou seu mestrado, morreu, né? Terminou seu trabalho de conclusão. O doutorando que era interessado nisso parou de tabelar. Né? Ou tabelou os dados de uma forma que não era pensada lá no início, porque o cara que estava preenchendo não era o cara que estava lá no momento do pensar o banco. E aí vai. Trabalho. Bastante. Bom. Bom. Alguém mais, pessoal? Alguma outra ponderação aí? Vocês estão me escutando? Sim, senhor. Então, eu acho que, na verdade, é justamente isso. A cirurgia gástrica, todo mundo sabe que sempre foi muito pulverizada, porque ela não é vista como uma cirurgia complexa por muitos colegas. Eu acho que o que vai trazer uma centralização do tratamento é justamente essa multimodalidade, né? Toda essa avaliação que o paciente vai precisar fazer. Acho que isso vai acabar concentrando mais em alguns centros, em alguns profissionais, vai ser exatamente essa nova visão, essa nova filosofia no tratamento do câncer gástrico. Né? Então, isso eu acredito que vai ser um movimento natural, né? As pessoas vão procurar, quem já está mais acostumado, sabe que é melhor fazer um tratamento perioperatório em vez de operar direto, como tem muitos colegas que ainda pensam que é o melhor, né? Então, essas mudanças eu acho que vão ser benéficas, essas evoluções estão sendo benéficas já para o tratamento do câncer gástrico, assim como do esôfago. Sabe, Paulo, que eu sempre penso nisso, assim, numa esfera de sustentabilidade. Eu acho que quando todo mundo que tiver agregado no grupo sente que está perto do grupo faz o cara crescer, seja do ponto de vista financeiro, de formação, sabe? O cara naturalmente vai se especializando sem ter tanto medo. Porque qual é o medo hoje de se especializar? Né? Num cenário assim, de remuneração que nem o nosso. É perder sua sustentabilidade. Então, entende? Não, eu só vou operar tal coisa, eu deixo de operar o resto e deixando de operar o resto, eu me inviabilizo. Sabe? Porque eu me hiper especializei. Então eu sou o cara lá da ampola. Eu opero muito duodeno, sabe? Ele está assim trazendo isso, serve para onco também. Né? Então, quando o cara entende, não, eu vou me especializar porque eu estou num grupo que eu vou receber caso. Né? Pô, esse grupo como um todo está fazendo força para captar caso, mesmo na minha neoplasia, que vá lá, não seja tão comum. Né? Aí o cara se sente seguro e esse processo acontece. Enquanto tem essa insegurança de, puxa vida, daqui a pouco eu estou abrindo mão e não estou. É game theory, né? Teoria dos jogos. O cara abre mão e o outro não abre. Então, eu começo, não, eu vou me especializar, mas todo mundo está papando tudo. Ruim. Ruim.
Mas isso é uma coisa, eu acho que do jeito que está evoluindo aí toda a medicina, mas a oncologia principalmente, vai ser difícil seguir o faz tudo, né? Cada vez Muito. é muita informação. E daí na área cirúrgica eu digo, tu até pode ter habilidade para tratar tudo cirurgicamente, mas hoje não é mais só essa habilidade cirúrgica, né? É. É um conhecimento de oncologia clínica também muito importante. Isso tudo vai acabar. É o que eu acredito, né? E acho que vai ser melhor para a medicina, né? É. A E a gente sempre tem reunião? que ter essa. Fala, Mariano. Não, eu ia dizer, e ter essa auditoria interna, né, das equipes, dos cirurgiões também. Então, não adianta o cara achar que está fazendo uma boa gastrectomia, tu vai ver lá o número de linfonodos nos anátomos inferior aí ao que se preza, enfim. Eu acho que a gente tem que objetivar isso aí e trabalhar em cima disso cada vez mais, assim, da qualidade das cirurgias. Não é só operar, enfim. Porque agora fez flote, o cara não vai fazer uma boa linfadenectomia, enfim. Então, atentar isso. Mas eu tenho uma pergunta para o Dalpisol. Tu tens notado, ou, enfim, como tem sido a tolerância dos pacientes idosos ao flote? Tem experiência com isso? Cara, sim, sabe? O que acontece? Eu acho, a minha impressão, assim, que mais ou menos metade desses pacientes acabam tendo que ter redução de dose, sabe? Obviamente, o pós é sempre muito difícil, né? Tu sabe que o meu questionamento, cara, é saber, no paciente pós que não vai tão bem, qual é o momento de não insistir. Exemplo, aquele paciente que com 30 dias ou 45 dias, ele teve uma perda ponderal que é lá de 15%, tá? Ele tem 63 anos, tá? E o cara chega se arrastando. Doutor, eu não progredi muito na dieta, basicamente é pastoso, doutor, ele não come, sabe? Eu acho que esse é o paciente que a gente não deve insistir, sabe? Esse é o paciente que a gente não deve, porque a chance, esse é o cara que infelizmente no estudo ele não vai completar, que é aquele proporção que a gente viu, né? Então, eu acho que nós como oncos, assim, ou como equipe, o negócio sabe, é questionar esse. O início parece ser fácil, cara. Os 3 ciclos iniciais, eu não vejo eles se darem mal. Agora, o pós, Depois as duas sentem, coisas. né? É uma bomba, né? Muito. Eu tenho tido pacientes mais jovens, assim, eu vou te dizer que eu acho que eu não lembro se tem um paciente idoso, assim, mais de 70, 75 anos que tenha feito flote. Mas eu sempre me preocupo com isso porque os mesmos pacientes mais jovens, de 40 e poucos, 50 até 60 anos, assim, como sentem, chegam às vezes ruinzinhos, assim, para operar, mas geralmente resgata bem depois que para, ali, a gente dá aquelas semaninhas ali para se recuperar, mas eu penso no idoso, assim, é sempre um desafio, né? A gente tem muito medo, cara, que eu acho um medo errado, que é um medo de reduzir dose em neoadjuvância, sabe? De chegar e dizer assim, olha, porque o benefício foi tal, será que eu estou reduzindo, eu estou oferecendo alguma coisa e assim por diante. Agora, e aí o escalonamento de dose, ele não é feito, porque eu podia fazer isso. Eu podia, nesse paciente idoso, começar com 75% e progredir para 100% se o cara não se acabou, né? Mas isso é uma coisa que dá medo para onco. Paradoxalmente, toda vez que se avaliou isso prospectivamente, funcionou. Então, por exemplo, a gente tem estudo, não tanto em químio, mas terapia-alvo, uma série de coisas, hepatocarcinoma e coisas desse tipo, que o paciente geral vai melhor. Então, cara, eu não tiraria, sabe, como opção num paciente mais idoso, que não está bem, fazer um escalonamento, tentar inverter essa ordem, sabe? Começar um pouco mais baixo e progredir no segundo ciclo, do que começar no segundo ciclo, detonar o paciente e descer. Eu acho que esse preconceito, não é comum esse pensamento, assim, o onco tem medo, porque acha que vai desfazer o benefício. É um medo válido, Individualizar, né? Acho que a individualização cada vez mais, né? Tem. Do paciente.
Isso aí. Né? Perfeito. Não é uma Obrigado. arbitrariedade. Eu vou tentar perseguir a dose, né? Não vou baixar aquele 75% e o cara foi bem, eu não vou me acomodar, né? Não é a zona de conforto. A zona de conforto é buscar, claro, né, a intensidade de dose que o trial deu, né? Então, não pode também ser um quebra-galho, mas, né, num ciclo, para depois garantir que o cara faça mais 4 depois, não é mal. Não acho mal. Perfeito. Obrigado. Imagina. Parabéns pela apresentação também. Excelente. Pelo amor de Deus. Estamos em casa. Literalmente, né, Delpisol? É como eu me ensino, literalmente. Estamos em casa. Não, e que fundo, né? E que fundo é esse, né? Do Dr. Tiago, cheio de livro, hein? Olha aí o teu com luzes e tudo bonito. É tudo da minha mulher, isso aí, cara. Coisa de advogado junta livro, acha que mais juntando não, tá bonito, tá bonito. mais vai tirar o cara da cadeia. Isso não é nada meu, ele é tudo. Eu vou botar minha espada lá atrás, aí vai ficar legal. Olha aí, espada? Tá ali ainda, mas tá dentro do saco ali. Uma espada de quê? De milico, ninja? De que é isso? De milico, né? Não, de milico. Espada de milico. Pô, eu botar uma bonita ali no fundo azul, assim, procurar um brasão da aeronáutica. Pô, bonito. Tá bem. Brincadeira, mas agradeço a aula, foi muito boa. Imagina, mesmo. Tá. Chamem sempre aí, vamos falando. Então tá joia, pessoal, acho que era isso, né? Boa noite, pessoal. Show, gente, boa noite. Obrigado, um abraço. Cuidem. Tchau. Tá bom, boa noite.